Maintenant, si vous voulez, on va changer de sujet. Agora, se vocês querem, vamos mudar de assunto. On va parler du token. Vamos falar do token. Je sais, c'est riche, hein. C'est riche ce que nous partageons ce soir, Eu sei que é muito rico a gente está compartilhando hoje. mais on n'est pas des imbéciles. On est là pour monter en puissance tous ensemble Ah. et pour comprendre ce qui se passe au niveau mondialement. Nós não somos bestas, ok? Não somos idiotas. A gente está aqui, ok, para analisar e ver o que está acontecendo de uma forma, ok, em conjunto, ok, do que está acontecendo no mercado mundial agora. On est là pour faire de vraies affaires. Nous, on n'est pas une compagnie de marketing de réseau. On détient une compagnie de marketing de réseau. Ok, o diferencial com a gente com outras empresas é que nós não somos uma empresa de marketing de rede. Nós possuímos uma empresa de marketing de rede. Isso que é o grande diferencial. Comme on détient une banque, comme on détient un fonds d'investissement, comme on détient un réseau social, Do mesmo jeito que possuímos um banco também, possuímos uma rede social também, possuímos também um fundo de investimento também. voilà. Donc là, on va parler du token parce qu'il y a des affaires à faire dessus là. Ok, agora vamos falar do token. Porque sobre o token tem negócio para fazer. Com Ça, token. c'est très intéressant parce que c'est une innovation majeure. Ok, isso é muito interessante porque isso é uma inovação, ok, de primeira. Notre token, Nosso c'est token, l'équivalent, c'est l'équivalent d'une action moderne. ok, nosso token é o equivalente de uma ação moderna. Notre écosystème a été fractionné en 100 millions de tokens. Nosso ecossistema foi dividido, ok, em 100 milhões de tokens. Il n'y en aura jamais plus que 100 millions. Ok, nunca vai ter mais do que 100 milhões. Daniel Marinelli, Daniel Marinelli, pour financer toutes ces entreprises, la banque et sa vision, para financiar, ok, todas essas empresas, o banco e a sua visão, il a décidé de vendre 35% de tout l'écosystème à une communauté, à notre communauté. ele decidiu de vender o que 35%, o que justamente de todo esse ecossistema para a nossa comunidade. Et il a voulu le faire par l'intermédiaire de ce token. E ele quis fazer isso por intermediário desse token. Donc, vous et moi, on peut acheter des quantités de tokens Então, vocês e eu, a gente pode comprar uma quantidade X de token et devenir propriétaire légal d'un bout de notre écosystème. e se tornar, ok, um proprietário legal, ok, justamente o que lá dá desse ecossistema. Dono, acionista. Pour la première fois au monde, le prix de ce token est garanti et certifié dans une vraie banque. Pela primeira vez de toda a história das criptomoedas, o que a gente tem um token que tem um valor que é certificado com todo o valor guardado dentro de um banco. Voilà, et il est détenu aussi dans une vraie banque. E todo esse valor está lá de custódia dentro do banco. Um verdadeiro banco. Vous connaissez aucun token au monde certifié et détenu dans une banque. Ça n'existe pas, on est les premiers à avoir fait ça. Você não conhece nenhum token certificado, não token dessa maneira, aonde todo o valor que está circulando está sendo guardado dentro do banco. Não existe nenhum token fazer isso. Somos a primeira empresa a fazer isso, de token. Et donc, tous ceux qui détiennent des tokens, todas as pessoas que possuem token, proportionnellement aux 100 millions qu'il y en a, ok, de uma forma proporcional, ok, dos 100 milhões de token que tem, 2 fois par an, une fois tous les 6 mois, vous allez toucher votre part sur les bénéfices de toutes les entreprises que l'on a. 2 vezes por ano, uma vez a cada 6 meses, você vai receber o que dá justamente a sua parte sobre todos os benefícios da empresa de acordo com quantos tokens você tiver. Vous vous rappelez les chiffres que je vous ai donnés sur le Big Data? Você lembra os números que eu compartilhei com você sobre os Big Data? Ben, un des plus gros pourcentages, il va aller aux détenteurs de tokens. E eu tenho uma grande parte, ok, justamente o que lá dá, de grande percentual desses ganhos vai para as pessoas que possuem os tokens de uma forma proporcional. Donc,
tout le bénéfice de nos 9, 12 entreprises sur le Big Data, Então, todos os benefícios das nossas 9, 12 empresas, que vai proporcionar para nós de monetizar no Big Data, le bénéfice de notre banque internationale, crypto-banque internationale, os benefícios do nosso banco internacional, nosso banco, criptobanco, et même de notre fonds d'investissement, une partie des liquidités seront renversées aux détenteurs de tokens. nosso fundo de investimento, uma parte das liquidez vai ser redistribuída para as pessoas que possuem justamente os tokens. C'est un missile, le token, là. Esse token é um míssil Certifié, homologué, régulé, détenu en banque. com certificado, homologado, que é ainda custodiado que dentro do banco. Voilà. Et alors, c'est une action moderne. É uma ação moderna. Parce que, écoutez bien, Escuta uma coisa muito importante. si on était une vraie action, Se a gente fosse uma verdadeira ação, ce qui bougerait le prix de notre action, o que faria, o que poderia fazer flutuar o valor da nossa ação, c'est la valeur de nos entreprises seria o valor da nossa empresa, plus le sentiment du marché. mais o sentimento do mercado. Ça, c'est ce qui détermine le prix d'une action réelle. É isso que vai determinar, que vai definir o valor de uma ação real, ou de uma ação, on va pas dire réel, on va dire traditionnelle, hein? Uma Traditionnelle. Uma ação tradicional. Ça veut dire que si moi, j'ai de l'influence et je lance une rumeur sur une entreprise, je Isso, peux faire descendre le prix de l'action. isso quer dizer que se eu sou uma pessoa que tem uma influência, se eu sou uma baleia, eu posso criar um rumor, eu posso criar um boato, e eu posso fazer interagir em cima do valor dessa ação. Vous avez déjà vu ça Eu dans la posso vraie fazer ele vie. descer. Você talvez já viram isso. Dans la vraie vie et même à la télé, on voit des fois, vous avez vu, entre entreprises, ils lancent des rumeurs pour essayer de faire descendre l'action. Mesmo você já viram isso na TV, até nos jornais, às vezes tem uma empresa, concorrente que vai lançar uma informação, lá, e às vezes até fake, para influenciar o mercado e o valor do outro. Donc le marché il est corrompu. Ou seja, o mercado ele é corrompido. Nous, on a choisi de faire un token moderne. Nós decidimos de fazer um token moderno. Et la seule chose qui va bouger le prix du token, c'est la valeur de nos entreprises. A única coisa que vai fazer mexer o valor do token vai ser o valor das nossas empresas. C'est pas le sentiment du marché. Não é o sentimento do mercado. C'est pas l'offre et la demande. Não é a oferta e a demanda. Écoutez ça, c'est trop important. Ça. E preste bem atenção nisso, porque isso é muito importante. La seule chose qui fera monter le prix ou descendre le prix de notre token, a única coisa que vai fazer subir o preço, ou então vai baixar o preço do seu token, c'est la valeur additionnelle, vai ser o valor que é somado de l'ensemble des sociétés que l'on détient à la fin de chaque année fiscale. Vai ser o valor adicional de todas das empresas do que a gente vai falar do final do ano sobre o benefício que a empresa vai fazer cada ano. Donc, si l'année prochaine, la valeur de toutes nos sociétés est supérieure à cette année, le prix augmente. Se ano que vem, o valor, se o valor dos benefícios da gente que está superior dos benefícios deste ano, o valor do token vai subir. Si la valeur elle est inférieure que l'année d'avant, le prix descend. Se o valor está inferior ao que era justamente deste ano, do ano anterior, então o preço do token vai baixar. Voilà. Donc, réfléchissez bien, cette année, c'est la première année où on active la monétisation des données de nos technologies. Então, preste atenção bem, este ano vai ser o primeiro ano que vamos ativar a monetização justamente dos dados, das nossas tecnologias. On rentre en bourse?
A gente vai entrar na bolsa, on active la monétisation. a gente vai ativar a monetização. Rien qu'avec nos 500 000 membres, même s'il n'y a personne qui rentre, les sociétés, elles explosent cette année en valeur, en valorisation. Ok, lá, ok. Este ano mesmo, sem a bolsa, sem, ok, só com a... Reprends, s'il te plaît. On rentre en bourse, on active les données. A gente entra na bolsa, a gente ativa os dados. Et même si on restait à 500 000 membres, Mesmo a gente ficasse, ok, com 500 mil membros, avec les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure par technologie, com os números que eu passei para vocês há pouco tempo atrás, ok, em relação com as tecnologias, on est dans l'année de l'explosion. Là. a gente está no ano da explosão. On va rendre des gens très riches, là, la Ah, première, j'ai- la deuxième, la troisième, la quatrième année. A gente vai deixar pessoas muito ricas, ok, a primeira, segunda, o terceiro ano. Ah, vous pouvez le marquer, hein. Vous pouvez le marquer quelque part. Hein. Isso você pode anotar em algum lugar, você pode escrever isso bem direitinho. En 15 ans de business dans le réseau, je n'ai jamais participé à une entreprise où il y a eu un problème de disparition des fonds ou de scam. Je n'ai jamais participé à une entreprise comme ça. Ok, em 15 anos, ok, lá de marketing de rede, eu nunca trabalhei com uma empresa aonde ok, ela assumiu o dinheiro, ok, parou de pagar, eu nunca trabalhei com uma empresa dessa. Philippe, il le sait, et Serge aussi, moi j'ai une immunité diplomatique, je suis un agent diplomatique pour les gouvernements en Afrique. Ok, lá, o Felipe sabe disso, o Sérgio sabe disso também, eu sou uma pessoa, eu tenho uma imunidade, ok, diplomática, eu trabalho, ok, na África, ok, para, ok, várias empresas, ok, para governos. Je gère des affaires et des accords entre pays. Eu estou gerenciando, ok, acordos entre países. Vous croyez que moi je peux être mis en avant comme ça, publiquement, dans une affaire bizarre comme ça? C'est impossible. Ok, você acha que eu vou colocar minha cara na frente do negócio, ok, lá mais ou menos, ok, que não está muito claro? Et quand je vous dis qu'on n'est pas un marketing de réseau, même si on en a un, Ok, quando eu digo para você, ok, que nós não somos uma empresa de marketing de rede, apesar do fato que possuímos uma, on est en train de signer des ministres, des présidents et des diplomates avec Serge et nos équipes dans tous les pays actuellement. ok, agora estamos agora, ok, lá cadastrando, ok, lá ministros de governos, ok, deputados, ok, pessoas dessas, ok, chefe de estado, ok, estamos cadastrando agora para esse negócio. Vous voyez, il faut être solide pour faire ça. Hein. Ok, você tem que estar bem sólido para poder fazer isso. Eh ben là, j'y vais avec fierté. É isso, eu estou indo, ok, com muito orgulho, com muito orgulho. J'y vais avec fierté, là. Eu estou indo a fundo com muito orgulho. Un, on protège les données des gens. Em primeiro lugar, a gente protege ok, os dados das pessoas. Deux, on monétise leurs expériences web. Em segundo lugar, a gente vai monetizar ok, suas experiências ok, na internet. Trois, on protège la liberté d'expression et la démocratie sur nos plateformes. 3, a gente vai proteger ok, a democracia, a liberdade de expressão ok, na nossa plataforma. 4, on partage ces richesses du big data. Em 4, a gente vai compartilhar ok, as riquezas do Big Data. 30 trillions de fois plus d'échanges journaliers que la bourse, que la dette. 30 trilhões de transações, 30 trilhões de transações a mais do que a bolsa e o forex junto. C'est ça le marché du data. Isso é o mercado do data. Alors, ensemble, là, on peut vraiment se réunir. Ok, junto a gente pode ser realmente ok, se reunir Partager la bonne nouvelle autour de nous. e compartilhar essa boa notícia ao redor da gente. Protéger les informations de nos frères, de nos sœurs, de nos enfants, de nos grands-parents, de nos voisins. E proteger nossas informações dos nossos irmãos, dos nossos vizinhos, dos nossos tios, das nossas mães, ok, pai, ok, também nossos vizinhos. Et leur donner un revenu pour se nourrir et payer leurs factures et leurs loyers. E dá para eles o que justamente o que uma renda, ok, para que eles possam pagar suas contas e também o que seus aluguéis. C'est puissant ce qu'on est en train de Isso é faire. uma coisa potente o que a gente tá lançando aí. Tá Alors, fazendo. revenons sur le token. Revenons sur le token. Vamos voltar em cima do token. Très important. Muito importante. Vu que le token il est certifié dans cette banque, Visto que o token ele tem esse certificado no banco, la banque elle accepte le token en garantie pour vous prêter de l'argent.
o banco aceita os seus tokens como garantia para te fazer um empréstimo em dinheiro. Des prêts pour l'immobilier, des prêts pour le business et des prêts associatifs. Empréstimo para comprar imóvel, o empréstimo para poder, associativo, empréstimo para o negócio, se você quiser montar um negócio. On attend entre x10 et x20 la première année. A gente está esperando que vezes 10 ou vezes 20 o primeiro ano. La valeur cumulée de nos 20 sociétés qui vont impacter le prix. Ok, o valor somado das nossas, de todas as nossas empresas que vão impactar o preço. Juste sur la première année, Somente no primeiro ano, personnellement, j'ai calculé, je vais avoir 30 millions de capacité de prêt avec notre banque. eu calculei que o primeiro ano eu vou poder conseguir até o que dá 30 milhões de empréstimo com o banco. Ça, c'est du vrai business. Isso é verdadeiro negócio. On fait du cash flow avec des produits des fintech en avant-première mondiale. A gente está fazendo cash flow, dinheiro vivo, com a fintech, com as tecnologias mundiais. On fait l'acquisition d'actifs qui vont nous payer plusieurs fois par an. A gente vai fazer a aquisição de ativos, que vai proporcionar para nós, de receber dinheiro várias vezes por ano. Actifs explosifs à court terme, à moyen long terme et à long terme. Ativo explosivo, a curto, médio, longo prazo. On débloque des prêts bancaires à cette banque-là parce que les actifs sont certifiés. A gente vai poder desbloquear empréstimo bancário porque os ativos têm um certificado. Et là, vous financez votre patrimoine immobilier, vous financez les entreprises de vos rêves, vous financez tout ce que vous voulez. E a partir daí você vai financiar o seu patrimônio imobiliário, as empresas dos seus sonhos, etc. Dernière information sur le token. Última informação sobre o token. On a acheté un fonds d'investissement qui s'appelle Dovré. A gente comprou um fundo de investimento, o nome dele é Dovré. C'est une première mondiale, ce que je vais vous dire. Isso é uma primeira mundial, o que eu vou dizer para vocês agora. On a déposé un fonds de garantie qui couvre toute la liquidité des tokens. A gente depositou um fundo de garantia que vai cobrir toda a liquidez dos tokens. C'est pas une vision, c'est déjà fait, ça existe déjà. Isso não é uma visão, isso já foi feito, isso já existe. Ça veut dire que toute la liquidité est dans un fonds de garantie et ça couvre la sécurité de toute la communauté. Isso justamente todos os tokens, a liquidez do token já tem um fundo de garantia que vai cobrir a liquidez de token, ou seja, todo mundo tem um token dele, o valor do token dele assegurado já. Si un jour vous voulez vendre une partie ou la totalité de vos tokens, se dia você quiser vender a totalidade ou então uma parte dos seus tokens, c'est notre fonds de garantie qui vous l'achète en instantané, vous recevez l'argent. É nosso fundo de garantia que vai comprar de você os tokens de uma forma instantânea e que vai dar o dinheiro para você. Et nous, on remet le token en circulation sur le marché. E nós vamos recolocar esse mesmo token que você vendeu, que era justamente a circulação no mercado. Franchement, si vous comprenez bien ce que je vous dis là maintenant. Eu vou dizer a vocês, se você entende exatamente o que eu estou transmitindo para vocês agora, on a besoin de rien d'autre en business. Hein. A gente não precisa de mais nada em termos de negócios. On a besoin de rien d'autre. Hein. A gente precisa de mais nada. Il faut faire des affaires modernes. Tem que fazer negócios modernos. Protégés avec des bonnes régulations, homologations. Protegidos com boas regulações. Homologações. C'est important. É muito importante. Ça veut dire que personne ne peut se retourner contre vous. Isso quer dizer que ninguém pode voltar contra você. Et que si vous avez un problème avec l'entreprise, elle est attaquable. E se você tem problema com a empresa você pode justamente processar ela. Oui, elle est attaquable parce qu'on est en Europe, on n'est pas en Arabie Saoudite. Ok, porque nós estamos na Europa. Nós não estamos na Arábia Saudita, não. En Europe est coté en bourse sur une bourse londonienne. Reprends.
en Europe est coté sur une bourse, la principale bourse d'Angleterre. Ok, na Europa estamos cotados que, na bolsa da bolsa de Londres. C'est une grande sécurité pour nous et nos familles. Isso é uma grande segurança para nós e para nossas famílias. Moi, si j'ai un problème avec l'entreprise, je peux leur faire un procès. Ok, se eu tenho um problema com a empresa, eu posso processar eles. Toutes les entreprises en Arabie Saoudite, si j'ai un problème avec eux, je ne peux pas leur faire de procès. Ok, as empresas que estão na Arábia Saudita, ok, se tiver um problema com elas, eu não posso processar elas. Mais je peux faire un procès au leader qui m'a ramené dedans. Mas eu posso fazer um processo para o líder que me trouxe nela. Voilà, je vous dis ça parce que ça, c'est mon métier, le juridique sur ces sociétés-là. Ok, Donc, eu digo para vocês. Faites attention. Eu estou dizendo isso para você porque é minha profissão, a parte jurídica, ok, sobre as empresas. Então, estou dizendo isso para você para que você possa tomar cuidado. Voilà. Et donc, je tiens à vous rassurer sur ces points-là. On a l'entreprise la plus robuste au monde au niveau juridique. Ok, eu queria tranquilizar isso em relação a isso. Nós temos a empresa mais robusta em termos da jurisdição hoje, em relação do jurídico hoje. Voilà. Et fin janvier, février, on a prévu de venir au Brésil pour faire un événement de lancement. E fim de janeiro, início de fevereiro, a gente tem previsto que de ir para o Brasil para fazer um evento de lançamento. Philippe le sait, on a des contacts en commun proches du gouvernement. Ok, Felipe lo sabe, nós temos contato em comum próximo do governo. Et quand on vient, on va vous installer correctement avec des bureaux sur place. E quando a gente vai vir aí, ok, vamos instalar para vocês escritórios, ok, pessoalmente aí, tranquilamente. Nous avons déjà planifié notre venue, il le sait, Philippe. A gente já planejou ok, a nossa ida para o Brasil, Felipe sabe disso. Pour faire un bel événement là, entre 500 et 1000 personnes. Para fazer belo evento entre 500 e 1000 pessoas. C'est pour ça qu'on a besoin que vous vous mobilisez, que vous soyez focus. É por isso que a gente quer que você possa se mobilizar e que você seja focado. Parce que moi, quand Philippe m'a expliqué un peu la situation, les dernières aventures que vous avez eues. Ok, quando o Felipe falou para mim, ok, lá em relação, ok, das últimas, ok, acontecimentos que vocês tiveram. Ben, nous, on vous a soutenu, on est là pour vous, on est là pour que vous puissiez démarrer dans de bonnes conditions. A gente decidiu, ok, lá de ajudar vocês. A gente quer que você possa, ok, começar o negócio em boas condições. À la condition que vous preniez bien cette vision-là que l'on a et qu'on va changer les choses ensemble. A condição que vocês possam realmente entender, a condição que você possa entender essa visão e que você possa se juntar, ok, e mandar bala. Moi, au mois de novembre, je vais en Inde. No mês de novembro, eu estou indo para a Índia. J'attends entre 150 et 250 leaders dans un événement qui viennent de Chine, de Malaisie, d'Inde, de Singapour. Eu estou esperando que lá entre 150 e 200 líderes que vão vir ok, da Índia, ok, de Singapura, da Malésia, de outros países da China, etc. Janvier, février, je suis au Brésil. Janeiro, fevereiro, eu estarei no Brasil. Deuxième trimestre, je fais 7-8 pays en Afrique. E segundo trimestre, eu vou fazer 7, 8 países ok, da África. Dans un événement de lancement du continent avec la présence de Marinelli, on attend plus de 10 000 personnes. Ok, dentro de evento que do continente, ok, lá eu estarei com o presidente da empresa, ok, Daniele Marinelli, e estamos esperando que pouco mais de 10 mil pessoas. Donc il y a vraiment un beau timing à ce que l'on joue tous ensemble cette opération. Ok, tem justamente momento muito interessante, ok, que a gente possa jogar junto essa grande operação. Regardez pour le réseau, je vais vous donner un chiffre. Ok, olha para a rede, eu vou dar para você o número. Je vous ai dit, je suis rentré avec l'ensemble de mes positions dans le top 10 mondial. Eu vou dizer para você, com o conjunto das minhas posições, eu entrei ok, no top 10 ok, do marketing multinível do mundo. Mais je vous jure, je suis en train de rigoler de l'intérieur. E eu posso dizer para vocês, eu estou rindo de por dentro de um jeito que você não tem noção. Je ne sais pas si vous voyez, ça m'en fait les larmes aux yeux. Não sei se você está vendo aí, ok? Até me deu lágrimas nos olhos. Je vous jure. Je vous jure. Eu digo para vocês. Sabe pourquoi? Sabe por quê? La larme, elle monte, elle va tomber là presque. Ok, lá, ok. Lá, ok, a lágrima está aí, ok, vai já cair.
Parce que 17,5% de tout le bénéfice généré, encore, Porque 17,5% de todos os benefícios que vão ser realizados, va être réinjecté dans les réseaux, ok, vai ser reinjectado ok, dentro das redes. proportionnellement à la grandeur de votre équipe. E isso proporcionalmente ok, em relação do tamanho da sua equipe. Hop, elle est tombée quand j'ai dit ça, vous voyez? Olha aí, a lágrima caiu quando eu falei para vocês. Parce que je ne sais pas si vous connaissez le numéro 1, Igor de Success Factory. Eu não sei se você conhece o número mundial do marketing multinível, Igor do Success Factory. Il fait 1,8 million de dollars par mois. Ele ganha 1,8 milhão de dólares por mês. Moi, je suis pratiquement à 1 million d'euros là. Eu estou a quase 1 milhão de euros agora. Quand ils vont verser les 17,5%, Quando eles vão, justamente, ok, eles vão redistribuir os 17,5%. hasta luego, Igor. Ok, era até logo, ok, Igor. Parce que techniquement, plus jamais de sa vie il pourra nous rattraper. Porque tecnicamente, nunca mais, ok, da sua vida, ele vai poder, ok, ele vai poder compensar esse atraso. Allez, regardez, la société, elle fait 10 milliards de bénéfices avec toutes ses filiales. Imagina que a empresa faz 10 bilhões ok, de benefícios com todas as suas filiais. Une seule de nos entreprises, elle pourrait le faire. Uma empresa só de todas as nossas filiais poderia fazer isso. Ça veut dire que cette année, il reverserait 1,750 milliard dans les réseaux. Isso quer dizer que iam redistribuir 1 bilhão ou 750 milhões de euros ok, justamente ok, na rede. Ça voudrait dire, si vous êtes 50% de l'organisation mondiale, par exemple, Imagine se você representa 50% da organização mundial, por exemplo. on va dire que c'est 800 millions de points volume payables qui vont mettre dans votre réseau. Isso quer dizer são 800 milhões ok, de euros ok, de ponto volume pagável que vai ser redistribuído na sua rede. 2 à 3 top positions par mois injectées dans votre organisation. 2 a 3 top posições por mês que vai ser reinjectado na sua organização. C'est supérieur à 10 millions d'euros, par exemple, par mois, en termes de revenus. Isso é superior a mais de 10 milhões de euros de renda por mês. Donc, en fait, on va ouvrir un nouveau niveau de rémunération jamais atteint encore. Ou seja, a gente vai abrir nível de remuneração que nunca foi atingido ainda na indústria. Voilà, et c'est ça, j'aimerais vraiment que vous en preniez conscience pour que vous tirez le plus grand parti possible pour vous et vos familles, tu vois. É por isso que eu queria explicar isso de uma forma literária para vocês, para que vocês possam, tomar essa decisão e que vocês possam tirar o máximo que tiver para vocês e para a família de vocês. Normalement, là, ensemble, toutes les personnes qui sont là, rapidement, là, vous êtes tous dans le top 100 avec nous, là, ceux qui vont s'impliquer. Lá, ok, todas as pessoas que estão nessa sala hoje, eu tenho a certeza, quem vai se implicar, em breve vocês vão estar com a gente também no top 100, ok, dos maiores ganhos do marketing multinível mundial. Bon, je vous propose une chose. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Je vous propose qu'on prenne 5 minutes pour aller, si quelqu'un veut aller au service ou boire un coup. Et si vous le voulez, on finit rapide. Je vous parle un peu de la banque qu'on a. La banque, qu'est-ce qu'on peut faire, ce que vous pouvez faire avec vos amis et avec nous. Ok, lá, o que eu ofereço para vocês, eu vou deixar vocês 5 minutos, que alguém quiser tomar um café, alguém quiser justamente tomar uma aguinha, e depois a gente vai falar só para falar do nosso banco. Eu vou falar só do banco, onde responder palavras, as perguntas de vocês, e que a gente possa se deixar, ok? 5 minutos. Vocês vão lá, lá vão para o banheiro, vão tomar uma água e a gente volta já, para poder continuar. Ok, ça marche? Voilà. Allez, super.